Boa noite, queridos, tudo bom? Eu louvo a Deus pelas suas misericórdias. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês. E eu posso dizer que esses vídeos são dedicados aos meus amigos, tá certo? As pessoas mais próximas a mim, que convivem comigo, que me conhecem, que para a glória de Deus em seus momentos mais difíceis, elas puderam contar comigo, compartilhar comigo. E diante disso, eu vinha sendo cobrada realmente de que eu pudesse compartilhar um pouco da palavra de Deus, tá certo? Nesse vídeo eu quero deixar registrado que eu não sou nenhuma pessoa assim estudada, eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu sou tão somente uma serva de Deus, que ama a palavra de Deus, que tem amor pela palavra de Deus, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem me usado em sua palavra. Amém? Gostaria de deixar claro também, né, que não se tratam de revelações ou de ministrações devocionais que nunca fora dito por alguém. Não se trata disso. Se trata tão somente dessa pessoa, né, dessa serva de Deus, que atendeu, né? Eu entendo que até mesmo pelo meu próprio filho também já vinha me pedindo muito isso. E essa situação dessa quarentena nos impõe alguns desafios, algumas mudanças de comportamento. E eu tenho buscado do Senhor que Ele me direcione, que Ele seja comigo. Porque o que de mim as pessoas têm ouvido e o que impulsionaram a me solicitar isto diz respeito ao que Deus tem feito na minha vida. Amém? Não diz respeito a mim, de mim mesmo, que seja algo tão especial. Não, de especial que eu tenho é o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então a gente vai estar aí tentando, como eu falei no outro vídeo, eu não posso prometer que diariamente. Tá certo? Embora tenha pessoas que já estejam me cobrando diariamente. Mas eu vou me esforçar no Senhor para que, com uma certa regularidade, a gente esteja compartilhando um pouquinho só da palavra de Deus. Tá certo? E eu estive refletindo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer alguns devocionais, algumas meditações no livro de Coríntios, tá certo? No último vídeo que eu postei foi o capítulo 2, o versículo 9. Hoje nós vamos meditar um pouco em 1 Coríntios, no capítulo 1, os versículos 18 a 24, certo? A 25, certo? Que trata da mensagem da cruz, né? Eu costumo dizer que há muitas pessoas, você deve estar vendo aí no vídeo, eu utilizo, né, esse pingente em forma de cruz. Ele me é muito especial, tá certo? A cruz de Cristo remete a mim algo muito tremendo. Foi ali que ele conquistou a nossa vitória, né? Ele nasceu de maneira maravilhosa, ele viveu em nosso meio, mas foi na cruz. Foi ali aonde ele alcançou a maior vitória, né? Que é o Espírito Santo habitando em nós, né? Ele foi assunto aos céus, ele foi ser advogado nosso na presença do Pai, né? E o Espírito Santo está conosco. Então, para mim é muito forte, é muito especial a cruz. Então, nós temos muitos versículos no capítulo, tá bom? Mas eu vou me deter apenas aos versículos 18 a 25, tá certo? Para a gente compartilhar um pouquinho nessa noite. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto
judeu como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela porção da tua palavra. Ministra nos nossos corações. Deus, só o Senhor sabe o alcance desse vídeo. Deus, em cada lar, em cada coração que ele vai chegar. Senhor, eu mesmo não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas a Ti, Senhor amado, que tem sido comigo, Senhor, na minha caminhada, é sobre Ti que quero compartilhar. E que Tu enchas cada coração, que Tu sejas com cada vida, Senhor. É tudo isto que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Queridos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Que versículo tremendo, que palavra maravilhosa. Como é difícil no tempo de hoje, muitas vezes, você pregar a cruz de Cristo. Não é verdade? Você pregar um Cristo, um rei, um Deus que fracassou, morreu. É isso mesmo. Aliás, ele foi crucificado ao lado dos ladrões. É meio louco isso, humanamente falando, nós que estamos buscando tantas glórias, nós que enaltecemos aquilo que às vezes realmente merece ser enaltecido, mas pela sua aparência de grandeza. E nesse momento da crucificação, cadê a grandeza? Cadê a glória? Aonde está realmente a razão natural e humana, né? Quando eu digo a importância que a cruz tem para mim, o valor que ela tem para mim, que sentido faz isso para o mundo? Que lógica tem isso? E é tremendo esse versículo. Só para aqueles que têm o Senhor, que conhecem realmente a sua palavra, que conhecem realmente o poder salvífico daquela cruz, sabe o que significa a mensagem da cruz, não é? E essa mensagem da cruz, ela não se restringe apenas àquele momento. O Senhor Jesus, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo de abnegação, de humilhação. O Senhor Jesus, ele abriu mão da glória. A gente não tem nem glória para renunciar por amor a ele. Se nós mortais renunciamos a alguma coisa, renunciamos os nossos próprios pecados ou desejos pecaminosos. Procuro a honra disso e não encontro. Mas ele não. Ele renunciou à sua glória. Ele se fez humilhação. Ele se fez vitupério por mim e por ti, né? E é tremendo porque realmente só em Cristo, só através do Espírito Santo, do Senhor, nós podemos compreender o poder revelado na cruz, né? E aí o Senhor vai falar da busca de cada um, né? Os judeus naquele tempo queriam sinais, queriam o seu rei, né? Tinha a promessa, né? E Jesus não estava se encaixando socialmente naquela promessa, ele não veio como um rei, né? De fato, ele não tomou o império romano naquela época, não é? Ele não teve um domínio político, econômico, social. Então, cadê o rei? Os gregos buscavam a sabedoria, né? E é mais ou menos o contexto onde Paulo está inserido. Mas ele vai dizer, né, que nós, eles lá naquele momento e eu hoje, para a glória de Deus, estamos pregando a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Foge do natural, né, da nossa mente, imaginar que a vitória e o triunfo de todo um projeto traçado por Deus, desde a queda do homem, iria culminar, iria se tornar perfeito ali, na cruz, né? Então, humanamente falando, não faz sentido, né? Mas nos planos de Deus é perfeito. E quem anda com o Senhor entende com grande perfeição é a cruz, né? E aí o versículo 25, ele vai terminar dizendo o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? Então a gente olha para aquilo ali e imagina salvação, eternidade conquistada, Espírito Santo vindo habitar em nós a partir daquele momento. Eu
vou me deter hoje aos detalhes de todo o sofrimento que o Senhor Jesus passou naquela cruz. Foi muito terrível, né? Eu acredito que um dos motivos que mais me angustia muitas vezes é a dor terrível, as humilhações, né, as palavras, mas ele nu diante de todos, né? Ele nu perante todo aquele povo que estava ali, muitos ali que foram atendidos por ele, que foram abençoados por ele, né? Eu acredito que o estado realmente físico de você estar ali, né? Ele como homem, isso eu estou falando da perspectiva humana de Jesus, naquele momento. Ele nu, né? Que constrangimento, que humilhação realmente a gente pode contemplar que o Senhor passou naquele momento. Entretanto, ele não olhou para isso, né? Ele não olhou para isso. E o Senhor teve realmente a submissão, a dedicação, né, a Deus pelo seu propósito, né, e foi até o fim. O Senhor foi até o fim. E no tocante à cruz, eu quero deixar uma pergunta para você hoje à noite. Uma pergunta que, acima de tudo, é ministrada no meu coração. Até que ponto, né, em nome do Senhor e por amor ao Senhor, estamos suportando, não é? As afrontas, as acusações, os vitupérios? Até que ponto nós estamos suportando por amor do Senhor? Jesus, ele deixou um exemplo. Ele não é um conto na história. Ele não é um fato que ocorreu e passou. Não, de forma alguma. Ele deixou o exemplo para a gente seguir. Exemplo de amor, de renúncia, de obediência, né? E nós só sentimos a dimensão disso quando realmente nos deparamos com situações que nos humilham muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente não suporta. É como eu costumo dizer na minha vida, tá, gente? Eu não sou perfeita, não. Quem anda comigo sabe que eu não sou perfeita. Eu amo o Senhor e busco do Senhor, mas eu tenho o meu limite. Todo mundo tem um limite. E a gente olha para Cristo e fica procurando, cadê o limite dele? Não é verdade? Naquela cruz ele mostrou amor ilimitado, graça ilimitada, perdão ilimitado. Então nessa noite eu quero deixar para você, tá? Você pode ouvir esse vídeo até de dia, mas por questões cronológicas e que a gente possa se situar, muitas vezes eu termino mencionando o horário, né? À noite. Mas o meu desejo real e sincero é que a gente possa refletir sobre isso. Será mesmo que nós temos um limite, né? Como servos de Deus, será que nós podemos abrir a boca e dizer, olha, eu tenho meu limite, né? A cruz revela um amor ilimitado, a cruz revela uma obediência ilimitada, a cruz revela uma renúncia ilimitada. A cruz revela muito, muito de Deus para nós. E Jesus deixou o exemplo que a gente deve seguir. E o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude. Porque sozinhos a gente não consegue. Sozinhos a gente não consegue. Né? Por mais que você leia a Bíblia e, que bacana que Deus fez isso, aí agora eu vou fazer isso também. Eu vou obedecê-lo, porque o que ele fez foi demais. Sem a ação do Espírito Santo em nós, a gente não consegue. Né? Então, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a realmente, a tentar prestar atenção naquela cruz, naquele exemplo que Jesus deixou, e que a gente não faça menos que ele. Afinal, ele não merecia nem um pouco passar por aquilo ali. Nós, se olharmos para cada um de nós, a gente merece. A gente sempre faz alguma coisa que, olha, fala sério, né, gente? A gente fala, eu sei que a gente tende muito a olhar para o pecado do outro, mas quando a gente deita a cabecinha da gente no travesseiro, para um pouquinho em silêncio perante a palavra de Deus, nossos pecados começam a aparecer. Então a gente sabe que todos nós em algum momento, se não hoje, no passado, ou talvez mais adiante, nós merecíamos aquela cruz. Mas ele foi lá. Ele foi lá e pagou o preço por mim e por você, quando eu e você não estava nem aí para ele. Né? Então pensa sobre o sacrifício de Cristo na cruz, né?
Tem muitas outras coisas nesse texto, tá bom? Mas o meu interesse real e sincero é compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, tá bom? Então, nesse momento, a gente compartilhou um pouco do capítulo 1, focado na mensagem da cruz. Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, que a graça dele seja derramada em nossas vidas. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.